E é muito legal e muito importante a participação de todos vocês. Um jogo em que, finalmente, né, o Palmeiras consegue jogar melhor, não venceu a partida, mais uma partida que o Palmeiras consegue jogar melhor, resgatar aquele espírito, resgatar aquela vontade e trazer esperança de uma recuperação, né? O Abel não tinha uma sequência dessa desde que ele chegou ao Palmeiras, e ele quase que consegue. Se o Palmeiras perde hoje, ele ia completar a quarta derrota, né? Então, esse empate no final foi importante, mas mais do que o empate, mais do que o resultado de ter buscado, eu acho que a forma como o Palmeiras jogou. Porque foi um Palmeiras que finalmente criou oportunidades, né? Porque o Palmeiras que jogou contra a Vitória, contra a Fluminense, é um time que a gente estava estranhando, estava desconhecendo. Mas finalmente hoje traz esperança a forma como jogou. E na outra live, no jogo contra o Flamengo, eu falei um pouco do Abel, da escalação do Abel, que o Abel tinha errado, e ficou muito claro isso, né? Quando ele coloca dois laterais ali, principalmente o Caio Paulista do lado esquerdo, o Giai do lado direito, quando ele tinha o Mike, quando ele tinha Vanderlan do lado esquerdo, como jogou hoje, e a própria referência na frente, né? Com o Rony, que ele teria outras opções. Mas hoje eu vejo que o Abel mudou o time de novo, colocou 3 zagueiros, sabia que não poderia ser surpreendido pelo Internacional lá no Sul. O Inter que está aí, estava 10 jogos sem vencer, agora completou 11º. Então, um momento muito ruim do Internacional. E o Palmeiras já pegou também o Fluminense num momento ruim, com só 2 vitórias e perdeu. O Fluminense completou contra o Palmeiras na época 3 vitórias. Pegou o Vitória, que não ganhava de ninguém fora de casa, ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras com uma invencibilidade tremenda no Allianz Parque, 12 meses, 9 meses, 20 jogos, e acabou sendo surpreendido. Então, alguns erros do Abel também, na escalação do jogo contra o Vitória, na escalação do jogo contra o Flamengo, e hoje ele precisou mudar o time, mas colocou um time, essa escalação aí do Palmeiras, com o Everton, o Giai, e aí 3 zagueiros, né? Ele colocou o Gomes, o Murilo e o Vitor Reis, do outro lado ele colocou o Vanderlan, no meio foi o Moreno, o Veiga e o Maurício, na frente o Lázaro e o Dudu. Então, um time que, pelo menos defensivamente, com 3 zagueiros, ele posicionou bem o time, um jogador só de frente, que mais marcador, né? O Moreno, e o Maurício e o Veiga mais à frente, junto com o Dudu e Lázaro. E aí, eu acho que o que a gente tem que chamar a atenção nesse momento, essa escalação do Abel, acho que não dá para reclamar. Eu ainda não entendi o Mike nem viajou. Eu procurei aqui informação, procurei buscar o porquê do Mike e realmente eu aqui ainda não tenho essa informação. Eu vou buscar, vou apurar ainda qual o motivo do Mike não estar relacionado para essa parte. Se for uma opção do Abel, aí a gente precisa entender o porquê que o Mike não vai, porque o Mike sempre quando joga bem. Contra o Grêmio entrou e foi importante. Entra nos jogos, vai bem. Para mim, o Mike hoje é um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, por que ele não é aproveitado aí pelo Abel Ferreira. Mas, em função do time, eu acho que o Abel buscou um time que ele, claro, preservou alguns jogadores, né? Preservou alguns jogadores para essa partida e, principalmente, colocou um time bem posicionado atrás e um time que poderia, sim, surpreender o Internacional lá. Tanto que o Palmeiras começa melhor. Depois, não. Depois tem aquele gol anulado no começo, o Inter realmente toma conta do jogo, vai para cima do Palmeiras, o Palmeiras não consegue mais criar, e aí, com 30 minutos, abre o placar. Então, com relação ao gol, eu queria falar um pouco do Lázaro também, que é um jogador que tem tido muitas oportunidades com o Abel. Por isso que eu acho que, em alguns momentos, o Abel erra, e a gente tem comentado, tem criticado e tem falado aqui quando ele erra. Mas quando o Abel, às vezes, nem tem opções e dá oportunidade para o jogador precisa responder um pouco também, né? Esse Lázaro, por exemplo, quantas oportunidades já teve com o Abel? O Lázaro, ele está sempre tendo oportunidades, agora ele vem de uma lesão, é verdade, vem voltando, mas a partida que o Lázaro fez hoje é de um jogador que não está no esquema, que ele não consegue acrescentar nada para o time, acaba sendo um peso para a equipe quando você coloca um jogador que não tem um comprometimento, que não tem uma entrega e que não consegue nem observar o melhor companheiro colocado. No final do jogo agora, ele está com uma bola na meia-lua, com o Felipe Anderson sozinho do lado esquerdo, ele chuta de tornozelo uma bola. É um jogador que insiste em umas jogadas que
não evolui, que não cria, não acrescenta nada. E assim, a gente tem que ter um pouco de paciência com o jogador quando chega, mas o Lázaro já chegou em fevereiro. Está um bom tempo já, olha os números do Lázaro aí. Chegou em fevereiro, tem 26 jogos, 3 gols, 1 assistência, e se machucou em algum momento, né? E está voltando de mais uma lesão, enfim. Mas foi um jogador que foi contratado para substituir o Luiz Guilherme. O Guilherme, que era uma grande revelação da base, uma grande promessa, assim como era o Lázaro quando surgiu no Flamengo, foi destaque aí de seleção brasileira de base, mas assim, a chegada dele no Palmeiras não acrescentou nada. Um jogador que o Palmeiras pagou uma parte dos direitos federativos aí, pode comprar o restante no final, mas é um jogador que não consegue demonstrar por que o Palmeiras investiu no empréstimo e por que o Palmeiras poderia se interessar em contratá-lo. Hoje, no lance do gol, eu estou falando do Lázaro até para chegar no gol. Compromete totalmente o sistema defensivo do Palmeiras. Porque quando ele volta para ajudar ali atrás, e ele, para mim, eu busquei essa imagem também, olhei no jogo, infelizmente a TV não repetiu muito, e a imagem que eu tenho do lance que ele disputa a bola foi com o deixa eu ver certinho aqui, Bruno Henrique, foi com o Bruno Henrique, esse Palmeiras, que fez o gol, inclusive. O lance que ele disputa com o Bruno Henrique é esse lance aí, ó. Para mim, ele tenta simular uma falta que não aconteceu, o Bruno recupera a bola, e aí o Inter retoma a posse de bola, e esse lance aí é ali perto da entrada da área, e o lance segue, e o Lázaro, percebendo que o árbitro não deu nada, e que não assinalou a falta que ele queria que fosse assinalada, que para mim não aconteceu, o Lázaro fica ali deitado no chão e o jogo continua. E a bola que o Palmeiras consegue posicionado ali, consegue rebater uma bola, se ele tivesse em pé, e não tivesse ali insistido no lance que ele queria que a arbitragem marcasse falta e que já não tinha sido marcado, se ele tivesse ficado em pé, a bola chegaria no pé dele. E ele retomaria a posse de bola para o Palmeiras, e o Palmeiras tentaria construir um ataque, um contra-ataque, ou pelo menos estaria com a posse de bola. Mas ele, como estava deitado, o Bruno Henrique recupera a bola que vai na direção do Lázaro, que está caído, está sozinho, porque o Lázaro está caído, e aí acerta um chute que não dá oportunidade do Everton fazer a defesa, que vai lá na gaveta, né? Aliás, o Fábio também está dizendo, o Fábio Benacho, que não foi nada. Eu também não vi nada nesse lance. Eu acho que faltou a entrega do Lázaro, mais uma vez. Falta entrega. O jogador tenta simular uma falta num momento importante, num local ali do campo, que é importante recuperar essa posse de bola. Quando ele fica caído ali, aquele setor fica vazio, e a bola chega para o Bruno Henrique sem marcação, porque deveria ser do Lázaro. E aí o Bruno Henrique acerta o ângulo do Everton. Que, aliás, mais uma vez, hein, o Palmeiras empatou a partida no final com o Rony, o Marcos Rocha entrou e deu mais uma assistência, aliás, a especialidade do Marcos Rocha. Mas o Everton, impressionante, mais uma vez, a partida que ele fez. Né? Para mim, dessa vez, o jogador mais importante do Palmeiras no jogo, mais uma vez, né? Fazendo defesas importantíssimas. Teve uma no contrapé dele no segundo tempo já, o Palmeiras já perdia por 1-0 ainda, e ele fez uma defesa impressionante. Estou até buscando aqui, foi Bernabé, né? Bernabé, jogador do Internacional, bate no contrapé, e o Everton faz uma defesa. Assim, no primeiro tempo também, né? Em vários momentos, o Everton salvando o Palmeiras de uma partida que poderia ter se complicado. Mas o Everton, mais uma vez, importante para que o Palmeiras pudesse ali, com 1-0, tá até o final buscando, e por fim, o resultado acaba aparecendo, né? Pelo menos o empate.